Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025, Caderno 5, amarelo. Questão 172. Uma pessoa tem um carro biocombustível que funciona a gás natural veicular, GNV, e a gasolina. O rendimento do carro, medido em quilômetros por metros cúbicos, no caso do gás, ou medido em quilômetros por litro, no caso da gasolina, depende, entre outros fatores, da velocidade, em quilômetros por hora, em que o carro trafega. Essa relação está em conformidade com estes gráficos. Então, ele dá os dois gráficos abaixo. O primeiro gráfico com rendimento em quilômetros por metros cúbicos na vertical e velocidade em quilômetros por hora na horizontal para o GNV. No segundo gráfico, rendimento em quilômetros por litro na vertical e na horizontal a velocidade em quilômetros por hora da gasolina. Durante um feriado, essa pessoa realizou uma viagem de 240 quilômetros. Para obter estimativa de gasto de combustível, assuma que em todo o trajeto se manteve uma velocidade constante de 60 km por hora. Então, para o GNV, a 60 km por hora, o rendimento foi de 10 km por metros cúbicos. Para a gasolina, a 60 km por hora, o rendimento é de 8 km por litro. Tranquilo até aqui, não é isso? Continuemos. Considere que durante metade do caminho foi utilizado apenas gás natural. Então, ele vai rodar 120 km usando GNV. E na outra metade, ou seja, nos próximos 120 km, ele vai usar apenas gasolina. O que foi pago pelo metro cúbico de GNV e pelo litro de gasolina correspondeu respectivamente a R$ 2 e a R$ 3, ou seja, o valor do GNV é R$ 2 por metros cúbicos e o valor do litro da gasolina é R$ 3. Qual a diferença em real entre os gastos totais com gasolina e combustível? Então, eu vou gastar uma parcela utilizando GNV e vou gastar outro valor utilizando gasolina. Haverá uma diferença, ele quer saber qual é essa diferença. Então vamos criar uma tabelinha aqui para gás natural e para gasolina. No gás natural, a 60 km por hora, que é a velocidade que ele permaneceu constantemente, o rendimento é de 10 km por metros cúbicos. Então, para cada metro cúbico, ele vai rodar 10 km. Só que ele rodou 120 km. Para a gasolina, o rendimento a 60 km por hora é de 8 km por litro. Só que ele também rodou 120 km utilizando gasolina. Então, inicialmente eu tenho, para cada metro cúbico, eu vou rodar 10 km com GNV. E para cada litro, eu vou rodar 8 km com gasolina. Eu utilizei 120 km. Então, regra de 3 simples. Bem simples. 10 km, 1 metro cúbico. 120 km, x. É só multiplicar em cruz. 10x é igual a 120. Então, o x é 120 dividido por 10. O x é 12. Regra de 3 simples. Para o GNV, para a gasolina, mesma coisa. Se eram 120 km de gasolina e 120 km de gás natural, eu já rodei os 120 km de gás natural, agora eu vou rodar 120 km utilizando gasolina. Se 8 km eu gasto 1 litro, 120 km eu gasto X. Multiplicando em cruz, 8 vezes X é igual a 120 vezes 1, então o X é 120 dividido por 8, que dá 15 litros. Você faz os cálculos da forma que você achar mais conveniente, da forma que você se sentir mais à vontade. Essencialmente, são duas regras de 3 bem simples. Então, eu utilizarei 12 metros cúbicos de GNV e gastarei 15 litros de gasolina para percorrer os 120 km. E agora, como que eu associo isso a dinheiro? Para cada
metro cúbico, eu vou gastar R$ 2. Se eu rodei 12, outra regra de 3. 12 vezes 2, eu vou rodar 12 metros cúbicos com 120 quilômetros, pagando R$ 24. O mesmo para a gasolina. Se para cada litro eu pago R$ 3, se eu utilizei 15 litros, 3 vezes 15, eu vou pagar R$ 45. Então, 45 menos 24, a diferença em real entre os gastos totais com gasolina e com GNV foi de R$ 21. Eu gastei mais com a gasolina e gastei menos com o gás natural veicular. Qual é o aspecto interessante dessa questão? Embora eu tenha metros cúbicos e litros, e a gente normalmente é tentado a fazer conversões, transformar metros cúbicos em litros, e normalmente é o que acontece, ele utiliza questões envolvendo medidas diferentes, onde você tem que fazer as transformações, lembrar que um metro cúbico tem um valor em relação ao litro, porque um litro é um decímetro cúbico, um metro cúbico tem 1000 decímetros cúbicos, um litro tem 1000 mililitros, então normalmente nas questões ele utiliza medidas, unidades de medidas diferentes e ele pede para você fazer uma relação, uma transformação. Aqui não. Tudo que eu trabalhei em relação ao gás natural foi isolado. Tudo que eu trabalhei em relação à gasolina foi isolado. Então não há necessidade de fazer nenhuma conversão, nenhuma transformação entre metro cúbico e litro. É um aspecto interessante e bem diferenciado dessa questão em relação a muitas outras do Enem. Porque de início a gente é tentado a fazer essas conversões. Por quê? Porque é o normal, é o convencional. Se você não prestar atenção, se você não estiver demasiadamente atento, você pode perder algum tempo, mais algum tempo fazendo essas conversões e depois você vai perceber que não há nenhuma relação junto às opções. Como as questões do Enem normalmente são questões com muito texto, são questões muito longas, são questões muito demoradas, onde você tem que fazer leitura, entendimento, interpretação e normalmente há figuras e ou gráficos, esses detalhes eles podem demandar tempo, que ao final da prova, quando você vai juntando os pedacinhos que você perdeu a mais em cada questão, você se depara com a situação de ao final da prova restarem 15 minutos e ainda restarem 20 questões de matemática. Isso é essencial na sua aprovação. Então, a opção está correta no item D de dado. A diferença em real entre os gastos totais com gasolina e GNV é de R$ 21. Espero que tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe e, se possível, inscreva-se no canal. Muito obrigado. Se chegou até aqui, até a próxima resolução. Valeu!